cicatrizes graves nas costas e no abdômen, falta de tecido, um olho inchado e fechado, hematomas de espancamento com um bastão e uma bala de chumbinho alojada no olho. Essas são as lesões que uma mulher supostamente sofreu nas mãos dessas 5 pessoas, pois ela disse que foi torturada por meses dentro da casa delas no Texas. Recebemos novas informações sobre o caso, inclusive que um dos suspeitos teria uma estranha fascinação por fazer cama de pregos na infância. O que não esperávamos nesse caso, por mais bizarras e brutais que sejam as acusações, é que os suspeitos afirmam que também têm o seu lado da história. Vou explicar isso para vocês. Acompanhamos o caso apresentado pela Law and Crime. Sou Chris Stewart. A polícia de Austin, Texas, informou que uma mulher foi achada algemada a um equipamento de ginástica do lado de fora, nua da cintura para baixo. Ela teria sido tratada de uma forma que, se fosse um cachorro, os suspeitos, neste caso, estariam enfrentando acusações de maus-tratos a animais. É tão grave assim. Eu tenho informações novas sobre esse caso da Casa dos Horrores que estamos acompanhando aqui no Law and Crime, incluindo detalhes sobre a infância de um dos suspeitos. Parece que ele já tinha pelo menos uma tendência perturbadora desde jovem, de acordo com sua avó. Eu vou falar sobre isso em um instante. Antes de entrarmos nessa parte, quero mostrar os novos detalhes de uma declaração juramentada que o Law and Crime acabou de receber sobre este caso. Agora, essa história começou no dia antes do Halloween. Foi no dia 30 de outubro, nesta casa. Localizada ao sul de Austin, Texas, é claramente uma casa. Parece uma casa móvel, ou trailer duplo, cercado e com várias placas de proibida a entrada. A polícia afirmou ter recebido uma ligação para o 911 relatando uma pessoa em perigo do lado de fora da casa. E dizer isso depois que você ouvir os detalhes é pouco. A polícia disse que, quando chegou à casa, viu uma mulher negra usando uma camiseta cinza e sem calças ou roupa íntima, algemada ou um suporte de saco de pancadas de boxe. Agora, imagine ser esse policial. Você chega e encontra essa mulher do lado de fora da casa. A polícia relatou que as algemas estavam tão enferrujadas que não puderam ser abertas, sendo necessário acionar o corpo de bombeiros para cortá-las. Citação: as algemas dela estavam claramente apertadas. Elas estavam claramente cortando a circulação dela e pressionando a pele o suficiente para causar feridas abertas. A vítima afirmou que estava algemada há meses. Agora, isso é só o começo do que essa mulher disse que supostamente estava passando. A polícia relata que a vítima sentia dor e apresentava cicatrizes no tronco, costas e pernas. O lado esquerdo da boca dela estava inchado e ela não conseguia abrir o olho direito. Havia um corte no peito. Ela afirmou que foi atingida várias vezes por um homem e uma mulher com uma arma de chumbinho. Na verdade, eles encontraram um chumbinho no sutiã dela e depois os médicos encontraram um chumbinho no olho dela quando ela chegou ao hospital. Agora, o motivo que levou a vítima a essa situação, abre aspas, ela era amiga de uma das mulheres da casa e vinha visitando periodicamente, até que um dia decidiram que não gostavam mais dela e não permitiram mais que ela saísse. Agora, quem supostamente faria algo assim com uma pessoa, alguém que em algum momento da vida considerou pelo menos como amiga? Segundo a polícia, os suspeitos ainda estavam na casa. Aqui estão suas fotos. Todos os 5, vários deles membros da mesma família. E todos eles acreditavam, de acordo com as entrevistas que deram à polícia, que de certa forma esse tratamento era aceitável. E nas palavras de um deles, foi apenas um mal-entendido. Entre os suspeitos está Michelle Garcia, de 51 anos, que seria a avó da família. Ela tem 2 filhas que moram na casa, Crystal Garcia, de 21 anos, e Mesh Carney, de 32 anos. O marido de Mesh é Juan Pablo Castro, e também há Maynard Le Favors. Ele é amigo da família e ex-namorado de Crystal Garcia. Então você pode ver que todas essas pessoas estão de alguma forma conectadas ou relacionadas, mas a polícia os separou e interrogou cada um dos suspeitos. Aqui, pela primeira vez, estamos realmente entendendo
o que eles consideram ser o lado deles da história. Agora, o primeiro suspeito a ser interrogado, de acordo com o mandado de prisão, é Mashi Carney. Ela disse à polícia que não achava que o que eles estavam fazendo, que nada daquilo era errado, porque eles estavam apenas impedindo a vítima de roubar. Ela disse que isso era um problema no bairro. Carney afirma que era amiga dessa vítima há 12 anos e que eles realmente moraram com a vítima por uma década. Ela supostamente culpou a vítima por se envolver com a polícia. Ela contou que a vítima já tinha buscado serviços de saúde mental em Austin e era bipolar, além de outros problemas mentais. Cardi supostamente disse, abre aspas, nas últimas 2 semanas, ela tem contido a vítima com algemas na tentativa de impedir que a vítima fuja e cometa furtos. Mashi Carney afirmou que inicialmente mantinha a vítima algemada na cozinha, mas há cerca de 1 semana começou a algemar a vítima do lado de fora da casa, no quintal, devido ao cheiro de urina causado pela vítima se sujar. No início, Carney disse que a vítima não foi atingida por chumbinhos. Na verdade, ela disse, abre aspas, não enquanto eu estiver aqui. Isso, enquanto continuamos, é claramente uma suposta mentira. Ela também tentou convencer a polícia de que a vítima queria isso. Ela, abre aspas, não achou que havia nada de errado em algemar a vítima. Algumas pessoas fazem isso por prazer e gostam de ser mais ousadas na cama à noite. E como era de noite, quando a vítima foi algemada, estava tudo bem. Fim da citação agora. A polícia entrevistou Michelle Garcia, mãe de Carney, que relatou que a vítima tinha problemas de saúde mental. Ela supostamente admitiu à polícia que foi ela quem teve a ideia de algemar essa vítima, porque eles supostamente não queriam que a vítima ficasse andando livremente pelo bairro, porque eles ficariam envergonhados da vítima. Agora, Garcia disse à polícia que começou a algemar a vítima ao suporte de boxe há 2 ou 3 meses e que a vítima queria isso. E ainda assim, a vítima, entre aspas, escapou das algemas. Garcia algemou a vítima ao suporte com as mãos para trás em posição de pé. Ela só dava à vítima um prato de comida por dia no jantar, porque Garcia achava que ela era, entre aspas, gordinha. E se a vítima quisesse café da manhã ou almoço, ela poderia, entre aspas, catar comida no lixo. Depois tem a outra filha de Garcia, Cristal. Ela disse isso à polícia após lerem para ela seus direitos Miranda e que a vítima tinha problemas mentais já tendo sido expulsa de casa. Mas eles decidiram deixar a vítima ficar em casa desde que ela consentisse em ser algemada para que não roubasse coisas. Ela também admitiu que não tinha certeza se a vítima, devido ao estado mental, poderia consentir com esse abuso. Supostamente, agora, ela contou à polícia que a vítima era algemada desde as 10 da noite, durante a noite até 10 ou 11 da manhã seguinte. Inicialmente, ela negou saber como a vítima sofreu aqueles ferimentos, mas depois admitiu que várias pessoas seriam supostamente responsáveis. Ela teria admitido que a vítima parecia negligenciada e precisava de atendimento médico. Depois, ela pediu aos detetives que escrevessem os nomes dos familiares num papel e apontou os responsáveis. E isso nos leva a Juan Pablo Castro, o marido de Mashi Carney, que disse que a vítima não foi atingida pelo tiro da arma de chumbinho. Ela não deixaria isso acontecer. Abre aspas. Sob minha vigilância, não. Em sua entrevista, Castro disse que tudo isso foi apenas um grande mal-entendido, que tudo poderia ser explicado. Parece que ele tentou explicar. Veja se acha que ele explicou bem. Castro afirmou que foi ideia dele comprar as algemas para impedir que a vítima roubasse. Os detetives perguntaram sobre uma arma de chumbinho e ele confirmou a compra. Juan Castro afirmou que costumava usar as mãos para empurrar com força e mover a vítima. Mas ele sente tanto nojo dela que não quer nem tocá-la. Juan Castro afirmou que muitas vezes, quando chegava do trabalho à noite, passava pelo portão até a porta da frente e via a vítima no quintal. Juan Castro afirmou que então ia até o armário, onde guarda a arma de chumbinho, e saía de casa para atirar na vítima com a arma de chumbinho. Quando perguntado por que fazia isso, ele afirmou: "Eu odeio ela pra caramba."
Juan Castro admitiu ter perseguido a vítima pelo quintal, atirando nela com uma arma de chumbinho automática até que ela se encolheu em um canto. Isso é assustador, acrescentou Castro, abre aspas. Não vou mentir, eu atirei nela quando ela também estava algemada. Fecha aspas. Essa é a pessoa que acreditava que tudo isso não passava de um grande mal-entendido. Agora, a última pessoa dos 5 suspeitos entrevistados pela polícia é um amigo da família, também identificado como namorado de Crystal Garcia, Maynard Lefavre. Agora, inicialmente, a polícia diz que ele afirmou que as algemas pertenciam à vítima, mas depois voltou atrás. Ele admitiu ter sido o último a trancá-la na noite anterior à polícia encontrar a vítima. Maynard Lefavre admitiu que precisou conter fisicamente a vítima em diversas ocasiões. Ele fazia isso agarrando-a e movendo-a ou empurrando-a para o lado. Ao ser questionado se já viu a vítima ser atingida pela arma de chumbinho, Maynard Lefavre admitiu que presenciou isso várias vezes e que todo adulto já havia atirado na vítima. Em algum momento, Maynard Lefavre afirmou que a vítima havia sido atingida várias vezes como forma de desencorajar comportamentos violentos. Vale ressaltar que, em nenhum outro depoimento, o comportamento da vítima foi descrito como violento. A vítima disse à polícia que Maynard a atingiu com um bastão no fígado, estômago e pernas. Maynard e os demais, segundo a vítima, teriam se revezado atirando nela. Agora estamos sabendo mais informações sobre Maynard Lefavre. A avó dele falou ao The New York Post e ela admitiu que, por um lado, não falava com o neto há 2 anos. Ela atribui isso a problemas com o filho, pai do Maynard. Mas ela diz que Maynard tinha um interesse bastante bizarro quando criança, porque ele gostava de colecionar percevejos para criar uma cama de pontas para truques de mágica, entre aspas. Quando conversávamos, a única coisa que ele já me pediu foram percevejos para uma cama de pregos que ele mesmo faria, o que achei estranho. Foi o que ela disse ao The New York Post. A polícia afirmou que 3 crianças estavam na casa. É muito triste pensar no que elas podem ter visto, como a criança de 4 anos que relatou ter visto a arma de chumbinho e parte do suposto abuso da vítima em casa durante uma entrevista forense. Segundo a polícia, todas as crianças estão sob custódia do Estado. Segundo registros judiciais online, os 5 suspeitos enfrentam acusações de sequestro qualificado, agressão com arma letal, lesão a idoso ou pessoa com deficiência e restrição ilegal de liberdade. A fiança de todos os suspeitos foi fixada em $300 mil. Claro, há muitas perguntas nessa história sobre quem é essa vítima, mas o nome da vítima está sendo protegido pelas autoridades, enquanto a investigação continua. Junte-se a nós. Agora, para comentar, o detetive aposentado do Departamento de Polícia de Nova York, David Starney. É um prazer tê-lo aqui no Law and Crime. E nós já falamos sobre muitos casos perturbadores neste programa, mas este aqui, a cada linha desse mandado de prisão, simplesmente te deixa chocado. As 5 pessoas enfrentam acusações, mas, sinceramente, nem sei por onde começar. O que mais te chamou atenção nesse caso? Obrigado por me receber. É preciso ver dessa forma. Isso aparentemente estava acontecendo há meses, o que é ainda mais louco. É inaceitável. Pelo menos alguém finalmente ligou sobre essa mulher. E quando a polícia chega, sabe, eu sou o primeiro a responder. Você vê uma mulher praticamente acorrentada e fica chocado, tipo, o que está acontecendo? Essa parte, tudo o que você quer fazer é tirá-la dali, libertá-la daquilo. Você vê os ferimentos nela, vê tudo isso e só quer tirá-la dali. E eles não conseguiam fazer isso porque as algemas estavam tão enferrujadas e em um estado tão deplorável. Então eles tiveram que realmente cortar as algemas, cortar para conseguir tirá-la. O mais curioso é que, enquanto tudo ocorria, as pessoas que ela acusa depois saíram andando do prédio. Isso é como uma tarde comum de terça-feira. Isso deixa a gente perplexo com o que eles fizeram e do que são acusados, e é basicamente isso. Ao lidar com esse caso, você precisa garantir que há uma vítima, mas ela relatará tudo.
Você quer garantir que tem todos. Se ela disse que todos fizeram isso, é preciso identificar o que cada um fez nesse período. Ela alega ter sofrido lesões, sido baleada com arma de chumbinho, algemada, amarrada, atingida e espancada. Isso é sério, mas você quer garantir que faz tudo certo enquanto o investigador avança. Sim, e nós não sabemos a idade dessa mulher. Quero dizer, ela é uma adulta. Claramente tem, só com base nas entrevistas com os suspeitos, alguns problemas de saúde mental. Sei que um suspeito afirmou que ela estava em contato, com um grupo de crise de saúde mental. Isso foi em Austin, Texas, no passado, e tem tudo isso. Mas também só, sabe, como policial, quero dizer, você está tentando entender o que está acontecendo, porque essa mulher estava presa, supostamente, a um suporte de saco de boxe, nua da cintura para baixo, do lado de fora, em um dia que estava bem frio para os padrões do Texas. Mas então, nas entrevistas, foi incrível ler que cada suspeito aparentemente não via problema no comportamento que teve, tratando essa mulher francamente como um animal, de acordo com as acusações. E é aí que você começa a analisar isso. Primeiro de tudo, quando você recebe as alegações, as acusações feitas pela vítima, você fica chocado com isso. Você pensa, como isso é possível? Como alguém, como não só uma pessoa, mas várias pessoas, uma família inteira e um amigo poderiam se envolver nisso? Quando termina tudo, você congela, sempre fala para congelar o cenário. Você leva todos do local para a delegacia e os mantém separados. Eles leem os direitos de Miranda porque já estão sob custódia e fazendo perguntas sobre o ocorrido. E, para benefício dos detetives, eles não viam nada de errado com o que fizeram. E é isso, sabe? Isso é benéfico. No que diz respeito à acusação, porque temos pessoas fazendo confissões diretas. Tipo, sim, eu atirei nela com a arma de chumbinho. Sim, eu amarrei ela. Sim, nós fizemos isso. Sim, alimentávamos ela só uma vez por dia porque estava engordando. E ainda saber que eles conhecem essa mulher há muito tempo, mais de 10 anos. E a dicotomia entre a vítima dizendo que conhecia eles há muito tempo, mas aparentemente ela morava com eles há vários anos. De repente, algo ocorreu entre a família e ela, fazendo com que se voltassem contra ela. Eles pensaram, agora vamos puni-la pelo que achamos que ela fez de errado no bairro. Você ainda não tem nada concreto sobre isso. De qualquer forma, eles não são responsáveis por punir ninguém. Esta é uma mulher adulta e a punição não é essa. Se alegaram problemas de saúde mental, ela deve receber a ajuda necessária. Você não aprende, não atira com chumbinho, nem a pune com só uma refeição diária. Enquanto os investigadores atuam, garanto que todos esses interrogatórios estão sendo feitos, assim como você acompanha. Isso simplesmente te deixa perplexo, é como se você ficasse surpreso. Você só balança a cabeça e diz, aham. Você só quer reunir o máximo de evidências e informações de cada pessoa. E então a pior parte é que as crianças estão na casa e elas também sabiam o que estava acontecendo. Elas podem ter sido testemunhas, se não oculares, ao menos auditivas do que ocorria naquela casa. O que é incrível, incrível. E surpreendentemente, ela não está morta. Sim, quero dizer. E você sabe, quem sabe, como teria terminado se as pessoas não fossem alertadas. As autoridades não foram alertadas sobre isso. Entre as crianças na casa, uma de 4 anos foi entrevistada, segundo documentos da prisão. O menino de 4 anos é filho de Juan Castro, segundo a polícia, quem estava com a arma de chumbinho e teria atirado várias vezes nessa mulher. Só de imaginar uma criança de 4 anos vendo isso em casa já é horrível. Vai ter um advogado de defesa aqui que vai olhar para isso e argumentar que houve consentimento? Cada um tem seus assuntos em casa, mas, ao que parece, essa mulher tinha problemas com a lei. Ela tinha problemas mentais, supostamente bipolar, segundo pessoas da casa. Ela consentiu com as condições para receber essa punição, porque eles disseram, ei, se você quiser ficar na casa, vamos ter que te algemar. Acho que isso seria difícil. Um júri vai se chocar só de ler os documentos da prisão se algum caso for a julgamento. Mas como você analisa esse caso, sabendo que se trata de um adulto? E se as pessoas na casa puderem dizer isso, que ela poderia simplesmente ter saído, mas não saiu. Ela consentiu em ficar na casa e foi isso que aconteceu. Não estou dizendo isso, só afirmo que já vimos esse tipo de argumento antes. Sim, já discutimos isso.
Falo com meus alunos na faculdade sobre as defesas. Eles vão alegar que ela consentiu. Mas é por isso que a investigação precisa realmente documentar tudo o que aconteceu, documentar as lesões, documentar as declarações que ela está fazendo. Se ela não estava lúcida, pode ter aceitado sem saber o que fazia. Nós não sabemos como está a mentalidade dela, nós não sabemos qual é a condição mental dela. Eles estão dizendo bipolar, nós não sabemos se ela foi diagnosticada de um jeito ou de outro. Bipolar é. Não sou especialista em psicologia, mas há muitos caminhos em que essa mulher pode ter tido problemas sérios e foi convencida de que essa era a melhor opção. Porque, sabe, isso foi feito com crianças por perto. Eles pensam que isso é certo, mas não são o juiz, júri e executor do que ocorre. E é por isso que, com essa investigação, espero que cada foto seja tirada, documentação dos médicos, seus depoimentos, sabe? Eles estão declarando o que dizem de forma consciente, voluntária e inteligente. Porque é aí que isso entra. Achávamos que estava tudo bem, mas eles poderiam atacar. Espero que tudo seja feito corretamente nos interrogatórios, que sejam sólidos, pois você realmente tem ferimentos. Isso parece ocorrer há meses. Agora, uma ligação telefônica. A questão agora é: houve mais de uma ligação para a casa? E se os serviços sociais estavam envolvidos, eles foram até a residência? Então, se eles estão alegando que estavam em contato com eles, essas são coisas que a promotoria vai investigar. Fazer prisões não encerra o caso. É preciso continuar, pois há muitas provas e essas pessoas são culpadas além de dúvida razoável. Temos prisões suficientes agora? Sim. Podemos processar o caso? Sim. Podemos convencer um júri além de qualquer dúvida razoável de que eles sequestraram essa pessoa e causaram esses ferimentos? Conscientemente. E eles fizeram. Eles estão dizendo que sabiam o que estavam fazendo, mas só estão alegando que ela consentiu com isso. Então, as investigações, os investigadores vão procurar qualquer coisa. Qualquer histórico da vítima, ligações para o 911 ou 311 na área, pedidos de assistência e visitas de profissionais de saúde mental. E se houver, que documentação eles têm para isso, para dizer, sim, isso foi o que aconteceu? Não, isso não foi o que aconteceu. Porque não sabemos as condições da casa, não sabemos as condições das crianças. Mas aparentemente todos parecem estar bem alimentados, pelo menos os adultos estão. Nós acabamos vendo a foto da vítima com razão, porque a vítima é a vítima. E não precisamos expô-la neste momento. Isso vai ficar para a promotoria. Há muitos elementos para convencer o júri, mas é preciso ter certeza, sem defesa. Não há defesa para o que fizeram com essa mulher. Não há justificativa. Ninguém pode consentir com os ferimentos que ela sofreu. A contínua algemação, o fato de deixá-la do lado de fora continuamente. As calças dela estavam caindo, então a deixaram do lado de fora. Ei, deixar ela do lado de fora por horas, horas no frio e achar que isso está certo. Ninguém trataria um cachorro assim. Isso seria facilmente visto como maus tratos se fosse um animal acorrentado por meses a um suporte de saco de pancadas. Quero dizer, só quero ler algumas das lesões físicas que ela teve. Grandes partes de carne ausentes no pulso direito, mão e pé esquerdos. Ambos os pulsos estão inchados e apresentam marcas de contenção. Olho direito inchado, fechado, grandes áreas de cicatrizes na região esquerda do peito, com hematomas de pele rasgada nas costas devido a supostos golpes de taco. E então, a tomografia computadorizada mostra um projétil do tamanho de uma BB alojado no olho direito. Tipo, não tem como alguém consentir com isso. Isso parece função do promotor. Você lê isso ao júri e a defesa de ela consentiu perde totalmente o sentido. Já viu algo assim? Já comentamos sobre alguns desses casos. Casos em que alguém é encontrado supostamente acorrentado ou mantido em uma casa. E você já respondeu a algo assim na sua carreira? Tivemos um incidente, talvez anos atrás, com um óbito que investigamos. Foi uma situação de bondade, disciplina, dominação, submissão, sadismo e masoquismo em que a pessoa consentiu em ser amarrada e parcialmente suspensa por uma dominatrix. Caso horrível. Não acompanhei, só atendemos e trabalhamos um pouco. Depois, um detetive assumiu, mas essa situação aconteceu, sabe? O consentimento foi dado para ser amarrado, mas não para ser deixado sozinho e morrer, o que ocorreu com esse indivíduo anos atrás. Já vimos, sabe, crianças que foram trancadas ou, sabe, acorrentadas a um radiador para impedir que saíssem. Sabe, existem leis contra isso e isso é um crime, sabe? Isso é colocar em perigo
O que fizeram com essa pessoa, com ou sem consentimento, entende? O consentimento para curar. Esses ferimentos, não só isso, esses ferimentos foram tratados. Porque, sabe, você está recebendo ainda não vimos as fotos. Isso vai aparecer durante o julgamento, quando o julgamento acontecer, se houver um julgamento, se eles fizerem um acordo, seja lá o que for, mas você vai ter as fotos. E se isso mostrar isso, a negligência no cuidado com os ferimentos. Você não pode dizer que isso é consentimento. Se ela decidiu e consentiu, é como dizer, você pode cuidar disso? Eu nunca vi ninguém consentir com esse tipo de ataque ou agressão nesse nível. Você pode até ter casos de encontros íntimos mais agressivos, mas assim, não, eu nunca vi alguém que foi atingido por armas de pressão várias vezes. Perseguido, espancado e amarrado durante a noite no meio de um quintal. E também amarrada, às vezes com as mãos para trás por horas. E ter todas as 5 pessoas que estão sendo acusadas, supostamente concordando que todos dentro daquela casa, ao que parece, achavam que isso era normal. Conseguir que tantas pessoas estejam supostamente tão distantes moralmente é inacreditável. Como? Nesses casos, eu sei que nunca entendemos totalmente, mas em casos como esse, onde, quero dizer, eu não entendo. Essa mulher supostamente era amiga de um dos suspeitos há 10 anos. Tinha lidado com alguns problemas. Aparentemente, a vítima já teve problemas com a lei no passado. Como pessoas assim passam despercebidas? Elas já tiveram amigos, pessoas próximas, talvez pais presentes, mas de repente desapareceram. E aí descobrem: meu Deus, eu fui mantido em cativeiro por meses dentro de uma casa em Austin, Texas. Como vimos nesses casos de cativeiro, pessoas foram mantidas contra a vontade por períodos ainda mais longos. E surgem essas perguntas: para onde a pessoa foi? E por que ninguém perguntou onde ela estava? Isso, sabe? É o motivo pelo qual não sabemos a idade da mulher, não sabemos o passado dela, a história dela, os relacionamentos com a família, amigos, onde ela realmente morava. Como ela também ficava na casa deles, fica meio vago sobre ela. Sobre a vítima, antes do incidente, a gente realmente não sabe toda a história dela. Eles estão dizendo que ela estava roubando os vizinhos, e esse é o motivo. Então, obviamente, isso vai, dar credibilidade aos investigadores. Se eles estão dizendo isso, você tem que ir e refutar ou confirmar o que esses réus estão dizendo no interrogatório deles. Se eles estão dizendo que ela está roubando os vizinhos, então você vai até a vizinhança e começa a perguntar: ela roubou de você? Você quer refutar ou confirmar o que diz, mesmo que provem que ela rouba. Eles não são responsáveis e não podem. Eles são culpados por manter alguém contra a vontade, mesmo sabendo. Eles poderiam alegar que ela não fez isso. Ela sabia o que fazia, mas talvez não soubesse para onde ir, e essa é a verdadeira dúvida. A vida dela, onde ela estava morando, aparentemente ela morou com eles em determinado momento, às vezes não. Nós não sabemos qual é a situação residencial dela, se tem família, amigos, algo assim. Pessoas assim acabam esquecidas? Infelizmente isso ocorre sempre. Pessoas desaparecem e ninguém sabe quem são. Ela poderia ter sido apenas mais uma pessoa que entrou no desconhecido, tornando-se uma mulher anônima naquela época. Com o avanço da investigação, surgem mais informações. Você pode saber mais sobre ela. Mas sabe, isso acontece com pessoas das quais você nunca mais vai ouvir falar? Sim, e essa é a parte mais triste de todas. Pessoas somem o tempo todo e não são encontradas. Sim, e espero que nesse caso, agora, você saiba. Ela pode se recuperar fisicamente, porque essas lesões são brutais só de ler. Mas também espero que ela receba o cuidado de saúde mental que aparentemente ela precisa. Mesmo segundo relatos de quem estava na casa, essa mulher enfrentou graves dificuldades em Austin, segundo o detetive aposentado do Departamento de Polícia de Nova York, David Sarney. É sempre ótimo ter você aqui no Law and Crime com a gente. Obrigado por estar conosco nessa. Muito obrigado e se cuide. Isso é tudo para o caso apresentado pelo Law and Crime. Inscreva-se no nosso canal, no YouTube e no Spotify. Sou Chris Stewart, até a próxima.